né? Tudo aquilo que a gente demora um cadinho mais, gera um suspense, gera até mais interesse, Clarissa. Bom, a mega da virada... Olha o exemplo que ela vai buscar. Era para ser o sorteio dia 31 e aí ocorreu, triplicou o suspense para ver o resultado que foi para o dia seguinte. Tudo bem que a mega da virada só premia algumas poucas pessoas e esse assunto da dosimetria diz respeito a uma nação, a uma república. Este suspense serviu para exaltar esse veto, Clarissa, para aumentar o sentimento de para lá, o que será que vai acontecer? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Isabel. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, esse discurso da institucionalidade, do separar as coisas, é tudo muito bonito. Mas na prática, todo esse ato que está sendo organizado pelo Palácio do Planalto hoje, para marcar o 8 de janeiro, foi pensado misturando tudo, já está tudo absolutamente misturado. Um exemplo muito claro disso é o tratamento que foi dado a esse veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Antes de tudo, a decisão de trazer esse assunto para o ato do 8 de janeiro veio do próprio presidente Lula, tomada lá atrás. Desde que ele anunciou que ia fazer esse veto, ia assinar esse veto e o Congresso que derrubasse, Lula já tinha sinalizado internamente que queria fazer isso agora no 8 de janeiro. Isso foi discutido internamente exaustivamente. E aí entra essa questão do suspense, Elisa. Todo esse suspense sobre será que Lula vai vetar no 8 de janeiro mesmo ou não vai? Aí será que ele vai vetar no evento ou à tarde? Vai ser na mesma hora, vai ser algumas horas depois? Vai ter os presidentes do Congresso, não vai ter? Tem atrito, não tem? Tudo isso, absolutamente tudo isso, foi alimentado pelo próprio Palácio do Planalto. As fontes do próprio governo federal foram pingando essa dúvida a respeito do veto presidencial e isso, como você disse, Elisa, acaba aumentando o interesse em relação a esse assunto. Então, fica no ar essa imagem de que o presidente Lula considera o veto primordial, que ele está disposto a enfrentar todas as resistências para fazer essa assinatura, seja no ato organizado agora de manhã na Praça dos Três Poderes, seja na parte da tarde, ou seja até o prazo final, no dia 12 de janeiro. Seja como for, Lula estaria ali, né? A mensagem que fica é que ele estaria batalhando contra as forças que querem impedi-lo de fazer esse veto. Então, essa é a mensagem subliminar que sai de toda essa polêmica, mas toda a apuração que vem para mim, por exemplo, desde segunda-feira, Elisa, quando a gente trouxe aqui na CNN todos os detalhes desse evento, vão na linha de que a mistura, como eu estava falando, a ideia de misturar as coisas, está ali na essência desse evento, porque a gente contou, inclusive, desde segunda-feira, que o Palácio do Planalto planejava fazer Lula descer a rampa, que o objetivo era fazer aquela imagem, o presidente está nos braços do povo, ele vai descer, ele vai cumprimentar todo mundo. Aquela coisa de enaltecimento, tem essa aura, né? De campanha eleitoral. Mas aí... E aí veio aquela polêmica também, não vai ter o veto para não milindrar os chefes dos demais poderes. Só que Davi Alcolumbre e Hugo Mota, como a gente também adiantou aqui, nunca planejaram ir a esse evento. E o Palácio do Planalto já sabia desde lá de trás. Então, isso não foi surpresa para o governo federal. Não tinha, e tinha até o último minuto a dúvida se Davi Alcolumbre e Hugo Mota iam ficar melindrados. Se eles fossem, de fato, comparecer ao evento, se isso tivesse sido combinado com o Palácio do Planalto, muito provavelmente nem se discutiria veto de Lula nesse evento. Como a gente trouxe ontem também, a avaliação era que Lula não faria essa deselegância. Ainda assim, a gente chega no momento desse ato e até agora ninguém sabe se Lula vai assinar o veto durante o evento ou logo depois. Até ontem à noite, pelo menos pelas fontes que conversaram comigo, o clima era pelo veto no próprio ato do 8 de janeiro, como uma coisa simbólica, justamente porque o próprio presidente Lula queria fazer esse gesto, gostaria de fazer esse gesto. Claro, tem uma questão ali institucional de não estragar a relação com o Congresso Nacional, tem. Mas aí também, ouvindo interlocutores de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, para mim ficou muito claro. Nos dois campos ali, isso está muito pacificado, eles estão os dois muito tranquilos, cientes da decisão do presidente e disseram, olha, se for o caso da gente levar para análise no plenário, o plenário decidir derrubar, derrubou. Cada um assume seus riscos aqui nessa brincadeira. Então, eu acho que muito do que a gente está vendo nesse suspense
tem a ver com esse objetivo do governo federal de, sim, transformar esse ato num ato simbólico que marca, inclusive, a largada do ano eleitoral. Porque tudo nesse evento tem um ar popular, tem um ar de exaltar a penetração da imagem do presidente Lula junto a esses setores do eleitorado que ele quer ver contemplados na sua gestão. Então, tem uma estratégia muito cuidadosa sendo desenhada nos bastidores, uma estratégia de mobilização, de comunicação, que testa, inclusive, o que vai ser feito durante a campanha. Não à toa, esse evento de hoje foi organizado em conjunto por 3 peças-chave do planejamento estratégico do presidente Lula. O ministro Guilherme Boulos, que faz aí o seu primeiro teste de mobilização, ele que foi escalado para mobilizar a base de apoio a Lula no ano eleitoral. Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro político do presidente Lula, assumiu como ministro da SECOM, discute-se ali até a possibilidade de ele deixar o governo para cuidar da campanha, mas isso não está certo. E Gleisi Hoffmann também dá absoluta confiança do presidente. Então, esse é o contexto geral. Agora fica ali a dúvida. Estamos aqui no suspense. Vai ter veto no evento, vai ter veto depois, vai ter veto amanhã. A gente não sabe, mas pelo menos o que a gente sabe é que o presidente vai vetar.